Bom dia, turma. Semana passada eu passei essa atividade para vocês, né? Vocês responderam, me enviaram. Hoje eu vou fazer uma pequena correção, certo? Aí vocês vão corrigir e me enviar, beleza? Observe o desenho dos sólidos geométricos abaixo. Bem, vocês têm a folhinha aí na casa de vocês, vocês podem acompanhar comigo. Qual desses sólidos geométricos possui maior número de faces? Vocês lembram que são as faces, não lembram, pessoal? A gente trabalhou isso na nossa aula presencial. Vejam, isso é uma face. Vocês vai dar para vocês verem aí, deixa eu fazer com a caneta. Isso é uma face, isso é outra face, aquilo que está lá atrás é outra face. Parte de baixo, a face é a parte onde dá para a gente pôr a mão, se a gente tiver com o objeto mesmo em si, né? Lembrem-se a diferença entre sólidos geométricos e figuras geométricas planas, certo? Isso também é uma face, isso já é outra face, vejam. Aqui embaixo tem outra face, enfim, né? Qual desses sólidos geométricos possui o maior número de faces? Qual seria? Bem, é só contar o número de faces, né, pessoal? Então, claramente, a gente vai ver que o sólido geométrico com o maior número de faces é o número 3. Então, vocês marcam aí o número 3, certo? Porque ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, que tem a parte lá de baixo, né? E 6, não é isso? Ele tem 6 faces. Esse aqui só tem uma, duas, três, 4 e 5, né, pessoal? Tem essa parte de cá que é uma face também. A pirâmide tem uma, duas, três, 4. E esse cone aqui tem apenas uma face plana lá embaixo, né? Então a resposta correta é a figura número 3. Gustavo é dono de uma padaria. Ele vendeu em uma semana 190 pães, dos quais 82 eram doces, 25 salgados e o restante era de queijo. Quantos desses pães eram de queijo? Bem, a gente pode fazer o seguinte. A gente fez uma conta dessa também presencial, né? Tinha 190 pães, 82 eram doces, 25 salgados e o restante era de queijo. A pergunta quer saber quantos pães eram de queijo. É isso? Então a gente vai começar subtraindo, né? Vai subtraindo e o que sobrar é os pães de queijo. Muito bem, a gente vai subtrair primeiro 190, que é o total de pães geral, certo? Pelos 25, aliás, primeiro pelos 82, que eram doces, né? 190 menos 82. Vamos fazer a continha, montar a continha aqui. 190 menos 82. Lembrem-se de alinhar os números direitinho, tá, pessoal? Vamos lá. 0 menos 2 dá para fazer? Não dá para fazer porque o 0 é menor. A gente coloca um encostado. Ficou 10. 10 menos 2. 10 menos 2 é igual a 8. É isso? O que a gente faz quando acontece algo desse tipo? A gente coloca um em cima, colocou um em cima, tem que aumentar um embaixo, tem que somar, né? Então, 1 mais 8 é igual a 9. Então, esse 8 aqui se transforma no 9. 9 em cima menos 9 embaixo, fica nada, né? Porque 9 menos 9 é nada, certo? Sobrou só 1 aqui, só repete, né? 1 menos 0 continua sendo 1, não é isso? Então, 190 menos 182 fica 108. Então agora eu tenho 108 porque eu tirei os pães que eram doces, né? Que eram 82, certo? Mas ainda, dentro desses 108, ainda tem os 25 que são salgados. Aí o que sobrar é os de queijo. Então vamos 108 menos 25. Alinha aqui. Coloca o menos. Passa o tracinho embaixo. 8 menos 5, pessoal, é 3, não é isso? 0 menos 2 dá para fazer? Não dá, coloca 1 do lado. 10 menos 2, fica 8, não é isso? O que foi que eu fiz? Coloquei 1 aqui, perto do 0 para ficar 10, agora eu tenho que aumentar 1 no número de baixo, próximo número, né? Não tem nenhum número,
Se não tem nada, é como se fosse zero. Então, 0 mais 1 fica 1, não é isso? Então, agora eu tenho 1 embaixo também. 1 menos 1 é igual a zero. Me restou 83. Não é isso, pessoal? Então, quanto será a quantidade de pães de queijo que foram feitos, né? Aliás, que foram vendidos. Foram vendidos ao todo 190 pães, 82 eram doces, 25 eram salgados e 83 eram pães de queijo. Não é isso, pessoal? A gente diminuiu tudo, né? Até que só sobrasse os 83. Fez 190 menos 82, que deu 108. Os 82 eram os pães doces. Aí a gente fez os 108 menos os 25 pães salgados, né? E sobrou 83. 83 eram os pães de queijo que a pergunta nos pedia. Então, sobrou 83 pães. Certo? Próximo. Larissa comeu 1/4 dos bolinhos que sua mãe fez. Qual é a representação decimal dessa quantidade de bolinhos que Larissa comeu? Bem, a gente falou também sobre números decimais na nossa aula presencial, né? Os números decimais são aqueles números que tem vírgula. E a gente viu frações, né? A gente estudou frações tanto lá na escola, como também foi feito uma aula sobre frações na última aula que eu mandei o vídeo para vocês na semana passada, não é isso? A aula da sexta-feira. Então vamos lá, como é que a gente faz para transformar uma fração em número decimal? Pela regra, a gente tem que fazer uma divisão, dividir o número de cima pelo número de baixo, ou seja, dividir, no caso a fração aqui é 1/4, então a gente tem que dividir o 1 pelo 4, certo? Arma a continha direitinho, coloca a chave. Dá para dividir 1 para 4? Não dá porque o 1 é bem menor, né, do que o 4. Então o que a gente faz? Quando acontece isso, a gente pode colocar um zero do lado do número, aqui do número que vai ser dividido, e para isso a gente tem que colocar um zero e uma vírgula aqui no quociente, que é o lugar do resultado da conta, certo? Coloca um zero aqui do lado do número que vai ser dividido e um zero e uma vírgula aqui no quociente da conta, certo? Agora eu posso continuar. E como é que eu vou fazer essa divisão? 10 dividido para 4. Agora dá para fazer, não é isso? Quantas vezes o número 4 cabe dentro do número 10? Cabe em 2 vezes, né? Coloca o 2. 2 vezes 4 é igual a 8 para 10. Só ficou faltando 2, não é isso? Então coloca o 2 aqui embaixo. Beleza? E 2 dá para dividir para 4? Não dá, porque é menor. O que eu faço? Coloco outro zero encostado. E agora, tenho que colocar outro zero e outra vírgula? Não, não precisa mais. O zero e a vírgula a gente só coloca na primeira vez. Depois pode acrescentar o zero, caso precise, sem colocar mais outro zero e outra vírgula no quociente, certo? Ficou 20 dividido para 4. Quantas vezes o número 4 cabe dentro do número 20? Cabe 5 vezes, né, pessoal? Por quê, professor? Porque 5 vezes 4 é igual a 20. Para 20 não sobra nada, não é isso? Então a gente terminou nossa conta, certo? Chegamos a zero aqui no resto, não sobrou nada e obtivemos nosso resultado. Para transformar 1/4 em números decimais é o mesmo que dizer 0,25. Então a resposta correta é a letra B. Marquem a letra B. Façam as contas, pessoal. Vou querer todas essas continhas feitas, tá certo? Observem o número abaixo. 42.391. Quantas centenas esse número possui? A gente falou sobre isso também. O quanto é fácil descobrir quantas centenas um número grande tem. Primeiro, a gente fez lá o quadro de ordens, né? A gente fez um quadro de ordens e eu fiz um quadro de ordens na aula passada também, certo? Então, o que vocês podem fazer? Podem ver o quadro de ordens da aula passada, da sexta-feira. Podem fazer aí na casa de vocês ou podem fazer também só aqui em cima, né? Para ficar mais fácil. Ou seja, o primeiro número da esquerda para a direita são as unidades. Então, coloca um umzinho aqui em cima. O segundo número
é o da dezena, então coloca um D. O terceiro número é o da centena, não é isso? Coloca um Czinho. O quarto número é o das unidades de milhar, né? Já tem que colocar um U e um Mzinho, pequenininho, só para saber. E o quinto número é dezena de milhar. A gente falou sobre isso na nossa aula, expliquei para vocês, tá certo? Então vamos lá, não sei se vai dar para vocês verem, mas é o seguinte, para saber quantas centenas esse número tem, é só a gente pegar, certo? Partindo aqui da centena até chegar no final. O número da centena até chegar no final, ou então do último número até chegar na centena, tanto faz, tá certo? Quais são os números que eu tenho aqui depois da centena, né? No caso, contando com a centena até chegar no final. É o 3, o 2 e o 4. Pegando lá da ponta, é o 4, o 2 e o 3, a mesma coisa. Então, é só pegar esse número aqui e separar ele, né? 423. Então, a quantidade de centenas do número 42.391 é 423 centenas. É só marcar a letra C, que essa é uma questão muito simples, tá, pessoal? Bem simples mesmo, bem facinho. Observe os números no quadro abaixo. Bem, a gente falou sobre os números decimais, a gente colocou eles no quadro de ordens na aula passada e o que vocês teriam que fazer era justamente identificar qual número eram os maiores, né? O que a pergunta nos pede? Qual é a sequência que representa esses números em ordem crescente? A ordem crescente é do menor para o maior, pessoal, tá certo? Então, como seriam esses números em ordem crescente? Qual seria o menor número aqui de todos, certo? É o 1,29. É só fazer o quadro de ordens que vocês saberão, né? 1,29, então o 1,29 vai primeiro, certo? Qual seria o segundo menor número? Seria o 1,92, né? Então coloca 1,92. Não precisa pôr essa vírgula aqui, tá, pessoal? Coloca só um tracinho separando, tá? Qual seria o terceiro maior número? Será que o 2,45 ou o 2,5? Lembrem-se que o 2,5 é o mesmo que 2,50, certo? Só não estava o zero presente porque não necessita colocar o zero, né? Mas é importante que vocês até coloquem, beleza? Então, 2,50 é maior que 2,25. Aliás, que 2,45, tá, pessoal? Então, o número que vai aqui é o 2,45, porque ele é menor. 2,50 é maior que 2,45. 2,45. Coloca o tracinho. E o último número, logicamente, é o 2,5 ou 2,50, né? Então, aqui a gente tem a ordem crescente desses números que foram colocados, beleza? Bem, a partir da sexta questão até chegar aqui na oitava, né? São 6, 7, 8. 3 questões, certo? Eu não pedi que vocês fizessem, certo? Vocês vão fazer isso como tarefa de hoje, beleza? Vão calcular aí e me entregar também nessa aula, além de corrigirem, além de vocês corrigirem a atividade e me entregar toda com as continhas feitas, certo? Vocês vão terminar aqui essas questões, beleza? Fazer as continhas. As continhas aqui é uma continha de subtração, certo? A gente trabalhou isso. A gente trabalhou isso lá na aula presencial e vocês também já viram como é que faz esse tipo de subtração, né? É mais ou menos, pessoal, a mesma coisa que foi feito aqui nesta questão número 2, só que lá envolve números decimais, não é isso? Aqui envolve números decimais. Beatriz comprou 3 sacolas de frutas que pesavam juntas 9,85 kg. Duas dessas sacolas pesavam 3,5 kg e a outra
3,35 kg. Quanto pesava a outra sacola de frutas que Beatriz comprou? Primeiro vocês vão diminuir 9,85 menos 3,5, que também é 3,50, e vocês não podem se esquecer disso, né? E depois diminuir o resultado do que sobrar aqui dessa primeira subtração, vão diminuir por 3,35. Depois disso, o que sobrar é o peso da terceira sacola, beleza? Então vocês vão fazer isso. A oitava questão, pessoal, eu disse que vocês precisariam fazer todas, mas vocês não vão fazer a oitava questão. A oitava questão será um conteúdo para a sexta-feira, né? É uma introdução de conteúdo, é a questão de porcentagem, certo? E vocês não viram isso ainda, pelo menos não comigo. E aí eu vou preparar uma aula só para esse conteúdo na sexta-feira. Então façam a sexta e a sétima questão, beleza? E me entreguem a atividade toda corrigida com as continhas, beleza? Então é isso, tenham um bom estudo.